tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor André Vieira e da matéria de Direito Administrativo no curso de Graduação em Administração Pública da FURG. Hoje nós teremos uma aula sobre um dos temas mais importantes do direito administrativo, sobre um dos temas, inclusive, mais importantes do direito e do direito público. E por que não dizer, também para a administração pública. Nossa aula de hoje é sobre princípios do direito administrativo. Antes de iniciarmos, nós precisamos pensar primeiro o que é um princípio. O que são princípios? Quando nós tomamos essa palavra, muitas vezes pode-se pensar em uma designação moral, em algo que serve no fundamento e na base de formação da pessoa enquanto ser humano. Muitas vezes se entende princípios como questões relacionadas à formação moral, à formação educacional, à formação religiosa, à formação familiar das pessoas. Isso está correto. Isso também se aplica. Porém, no nosso caso aqui, nós iremos falar sobre princípios do direito administrativo. E quando nós falamos em princípios do direito administrativo, nós estamos falando de postulados, de previsões que auxiliam na interpretação da regra jurídica. E o que é regra jurídica? Regra jurídica acaba se tornando um gênero daquilo cujas espécies são a Constituição, leis complementares, leis ordinárias e, para não dizer, outros atos administrativos que nós chamamos de atos infralegais, que são atos criados pelo administrador público, mas atos que estão abaixo da lei. Porque vocês sabem muito bem que para se criar uma Constituição, por exemplo, uma Constituição da República Federativa do Brasil, uma Constituição Federal, é preciso uma participação direta do Poder Legislativo. No caso do Brasil, nossa atual Constituição Federal foi criada a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, promulgada em 5 de outubro de 1988. Nossa Constituição Federal, então, é a lei principal do nosso sistema jurídico brasileiro. Mas abaixo da Constituição, eu tenho outros tipos de leis. Leis complementares, leis ordinárias em âmbito federal, leis complementares e leis ordinárias em âmbito estadual, e também leis complementares e leis ordinárias em âmbito municipal. Mas, para criar uma lei de qualquer um dos níveis federativos, seja estadual, seja federal ou seja municipal, eu preciso da participação do Poder Legislativo. Então eu preciso de uma junção de dois poderes, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para se criar leis complementares ou leis ordinárias. Ou seja, regras jurídicas infraconstitucionais, porque estão abaixo da Constituição. Mas existem outros atos normativos que não são feitos pelo Poder Legislativo. São feitos, na maioria das vezes, pela administração pública. Em regra, então, pelo Poder Executivo. Esses atos são chamados de atos infralegais, que podem ser diversos tipos de atos, e nós vamos discutir isso numa aula específica sobre atos administrativos. Mas esses atos infralegais, eles podem ser de vários tipos ou espécies. Portarias, regimentos internos, instruções normativas, entre outros tipos de atos administrativos infralegais. Agora, quando nós falamos de princípios, nós estamos falando então de postulados que auxiliam na interpretação de uma regra, de uma norma jurídica. Essa norma jurídica ela pode ser uma norma constitucional, estar na Constituição, ou pode ser uma norma infraconstitucional, abaixo da Constituição, estar prevista em uma lei. E é interessante de pensar que até os princípios eles também podem ou não estar previstos em lei. Eles podem ou não estar previstos na Constituição. Muitas vezes os princípios vão estar lá
sim, expressos e previstos na Constituição ou em alguma lei abaixo da Constituição, por exemplo, em uma lei municipal, em uma lei estadual. Mas algumas vezes os princípios podem também não estar expressos, não estar previstos, escritos nas leis. Mas ainda assim, os princípios servem de auxiliares na interpretação. Então, eles servem para dar uma completude, para tornar mais completo e perfeito o ordenamento jurídico, ou seja, a aplicação daquela norma jurídica, a aplicação daquela regra. Então, o princípio, por essa razão, ele é extremamente importante, porque muitas vezes é através dos princípios que nós vamos cobrir uma lacuna ou um buraco de aplicação ou de interpretação de uma lei. É através dos princípios que muitas vezes nós vamos, entre várias interpretações possíveis, escolher uma e aplicá-la na realidade do dia a dia e da administração pública. Então aqui eu trago para vocês um conceito de princípio escrito e muito famoso, escrito ainda na década de 80, por esse professor de Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele fala, então, que princípio é uma disposição fundamental que orienta e dá sentido a um conjunto de normas, servindo, então, como critério para a interpretação e aplicação. Inclusive, eu coloco aí uma das edições da capa desse livro do grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Agora, na aula de hoje, nós não conseguiremos, infelizmente, estudar todos os princípios de direito administrativo. André, por que motivo? Simplesmente porque nós temos princípios de direito administrativo em diversas normas jurídicas, em diversos diplomas legislativos ou diplomas administrativos, atos administrativos também. Então, hoje nós teremos uma ideia de uma teoria geral, tá? Estudaremos, por exemplo, os princípios que estão na Constituição Federal. Estudaremos alguns princípios que, embora não estejam na Constituição Federal, que são chamados princípios implícitos, eles também podem ser subentendidos de todo o conjunto normativo da Constituição. Mas, muito cuidado, muita atenção. Existem princípios administrativos em diversas outras leis. Por exemplo, quando nós formos estudar lei de licitações, nós iremos ver que na lei de licitações, na atual lei, que é uma lei nova, criada há poucos anos atrás, tem princípios aplicáveis às licitações. Se por acaso você for estudar o tema do serviço público, vocês vão ver que nas leis que regem o serviço público, pelo menos em âmbito federal, existem diversos princípios previstos nessas leis. Se vocês pegarem e forem estudar, por exemplo, o processo administrativo, e a lei do processo administrativo federal, ela também prevê diversos princípios aplicáveis a esta hipótese. Então, é preciso a gente lembrar, os princípios da aula de hoje não são princípios de todo o direito administrativo, são princípios gerais, são princípios que se aplicam sim às diversas possibilidades no direito administrativo, mas nós temos também princípios específicos em outras legislações, em outros diplomas e normas jurídicas. Então, na aula de hoje, ficaremos agora princípios expressos, são aqueles princípios que estão escritos e previstos expressamente na Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, prevê lá no artigo 37, caput, porque é caput, porque a gente chama isso de cabeça do artigo, elemento principal de um artigo. Nada impede que um artigo traga no parágrafo, no inciso, nas letras, que são as alíneas, outras previsões. Mas quando algo está previsto no caput, na cabeça de um artigo, isso significa que aquilo é muito, extremamente importante. O que diz a Constituição? A Constituição fala lá no artigo 37 que trata da administração pública. Então, um artigo importantíssimo que eu peço que vocês, pelo menos, ao menos uma vez, leiam ao longo deste curso, ao longo desse semestre. Artigo 37 e todos os seus incisos e parágrafos. Mas agora, artigo 37 caput. O que nos fala o artigo 37 caput?
A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, olha que interessante. Isso se aplica na administração pública em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. E isso se aplica também quando no exercício de atividade administrativa exercida por todos os poderes. A administração pública, então, do poder executivo, municipal, estadual e federal, obedece a esses princípios? Sim, mas também o poder legislativo, quando exerce atividade administrativa, tem que respeitar esses princípios. O poder legislativo federal, o poder legislativo estadual e o poder legislativo municipal, a Câmara dos Vereadores. Mas também outro poder, que é o poder judiciário, quando no exercício da atividade administrativa, quando no exercício dessa atividade gerencial executiva, o poder judiciário, nível federal e nível estadual, também deve respeitar e obedecer esses princípios. Olha quanta informação e quanto conteúdo só no começo de um artigo. Então, olha a grande importância deste artigo. Continuando, quais são os princípios que a Constituição fala que nós devemos ter atenção? Princípios da legalidade, princípios da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido pelo menos alguma vez sobre esses princípios. E muitas vezes, para quem estuda, ou para quem lê, ou para quem presta concurso público, deve se lembrar inclusive de um método mnemônico. Tem um método mnemônico que é muito utilizado pelos professores em cursinhos, que é como eu vou recordar quais os princípios expressos na Constituição Federal. A palavra é limpe, limpe, né? Do verbo limpar. Limpe significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por último, eficiência. Vamos a todos eles. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é talvez um dos princípios, se não for o mais importante, no âmbito do direito. A lógica é que qualquer ordenamento jurídico trabalha sempre com o primado da legalidade. E o que é o primado da legalidade? Significa que é preciso a existência de lei para que se possa fazer algumas coisas, no caso, principalmente do poder público. O poder público, ele trabalha com a ideia da legalidade. Então, o poder público só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei prevê enquanto âmbito de atuação ou de ação do poder público. Então, a legalidade é um tema extremamente importante. Esse princípio, ele é um princípio fundamental, inclusive ele é um princípio que sustenta a existência dos demais. Então, olha que interessante. Quando eu penso, então, em poder público, em autoridade pública, em agente público, e tudo isso são conceitos com diferentes atuações, que a gente vai conseguir discutir depois ao longo do curso. Quando eu penso, então, na atuação pública, significa que a atuação pública ela deve se reger com base na legalidade. E a legalidade aqui é um sentido amplo, tá? Eu preciso de uma previsão legal para que possa ser feita alguma coisa. Então, eu preciso que algo esteja previsto ou na Constituição, no caso, se for um município, na lei orgânica, ou esteja previsto em alguma lei, ou esteja previsto em algum ato normativo infralegal que tem também força de lei em muitas circunstâncias. Tem inclusive aplicabilidade imediata, embora os atos infralegais, os atos administrativos, portaria, instrução normativa, regimento, eles servem para dar aplicabilidade à lei. Não pode inovar, criar uma obrigação nova, criar um dever ou criar uma proibição. Mas, quando a gente trata, então, de administração pública e de poder público, o princípio da legalidade ele é o princípio elementar. Significa que somente podes fazer aquilo que a lei autoriza ou determina em âmbito público. Já ouviram falar isso? Já ouviram falar esse termo alguma vez na vida? Que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, mas em âmbito privado, em âmbito da nossa vida privada.
eu posso fazer sim tudo aquilo que a lei não me proíbe. Significa então que na atuação da vida privada, na atuação privada do nosso dia a dia, eu posso fazer tudo aquilo que não haja uma proibição legal. Já no âmbito público, o poder público federal, estadual e municipal só vai poder fazer aquilo cuja autorização legislativa ou autorização legal seja prévia ou anterior. Eu preciso ter lei, eu preciso ter uma norma constitucional, eu preciso ter algum ato administrativo autorizando e prescrevendo aquele ato e aquilo que vai ser feito. E olha que interessante, gostaram? Já sabiam disso? E é muito curioso que quando a gente fala de âmbito da legalidade, muitas vezes vai ter duas palavrinhas relacionadas a isso que vocês ou conhecem ou vão ter conhecimento ao longo do curso, que é conveniência e oportunidade. Isso é aquilo que a gente vai estudar, que muitas vezes a gente ouve no dia a dia, chamado de mérito administrativo. O que é mérito administrativo? Ora, embora o administrador público ele só possa fazer aquilo que a lei permite, ele tem certa margem de liberdade, ele tem certa margem de autonomia para escolher a forma como aquele ato ou aquela ação vai ser realizada. Quando, por exemplo, um prefeito precisa construir um hospital municipal, porque a população necessita de um atendimento público na área da saúde. Pode ser um atendimento de urgência e emergência, ou pode ser muitas vezes um atendimento relacionado a consultas rotineiras, ou relacionado a exames de média complexidade, ou mesmo exames de alta complexidade, internações, cirurgias. Imaginemos que um prefeito quer criar um hospital. Ele quer construir um hospital. A escolha desse prefeito para que vamos imaginar uma cidade de pequeno porte, uma cidade de 30, 40, 50 mil habitantes. O prefeito não tem nenhum outro hospital na cidade, ele quer construir um hospital. A lei vai prescrever a possibilidade de criação desse hospital. A lei de licitação vai falar como vai ser contratada uma empresa, por exemplo, para construir esse hospital. Como vai se comprar equipamentos. Como vai se realizar um concurso público para contratar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos. Mas existe uma margem chamada conveniência e oportunidade do administrador. O que significa isso? Significa que ele vai verificar em que local ele vai querer construir esse hospital. De que forma esse hospital vai ser construído? Se em um andar, se em 2 andares, se ocupando um espaço de 500 metros quadrados ou de 1.000 metros quadrados. Então, o administrador público ele tem certa margem de liberdade, de autonomia. Mesmo a lei prevendo a autorização para ele fazer, ele tem, enquanto administrador público, um prefeito, um secretário municipal, um governador, um presidente, um ministro de uma determinada área, como saúde e educação, ele tem certa margem de autonomia. E essa autonomia é reconhecida como conveniência e oportunidade administrativas. Então, isso é chamado de elementos discricionários, porque é livre para o administrador escolher. Então, o prefeito ele pode escolher criar o hospital na região central da cidade? Pode, se ele tiver um espaço disponível para isso. Ou ele pode escolher criar na entrada da cidade, ou talvez num dos bairros mais carentes e cujo atendimento é mais necessitado para aquele grupo social, também ele pode. Então, isso é conveniência e oportunidade. Isso é algo que é inerente, inclusive, ao princípio da legalidade. Então, nós já falamos que legalidade no âmbito público é fazer tudo aquilo que a lei me permite, me autoriza. E a legalidade no âmbito privado, ou seja, para nós, réis mortais, cidadãos comuns, significa legalidade, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. E olha aqui, que interessante, muito cuidado. Hoje, com o avançar do tempo e com as mudanças sociais que nós temos, hoje muitos já dizem que esse princípio da legalidade ele se modificou. Hoje eu não tenho mais só um princípio da legalidade, ou seja, eu só posso fazer aquilo que a lei permite. Muitos hoje falam que eu
esse princípio, hoje ele tem uma outra face, como se fosse uma moeda que eu viro o lado, e a outra face desse princípio é chamado de juridicidade. O que significa juridicidade? Significa que a administração pública, o poder público, ele não vai fazer só o que a lei permite, mas também ele vai fazer aquilo que o ordenamento jurídico, que o sistema jurídico permite. E nesse sistema jurídico eu tenho, além da Constituição e das leis, eu tenho também princípios, eu tenho também regras, eu tenho também outras fontes normativas. Por exemplo, tratados internacionais que exigem ao poder público respeitar e obedecer aquela atuação. Então, a legalidade, a ideia de o fundamento é só a lei, hoje ele já tem uma nova concepção que é o princípio da juridicidade. E eu trago aqui para vocês alguns exemplos de uma outra questão interpretativa com base no princípio da legalidade, que é chamado o princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? Significa que, né, a atuação do Poder Legislativo ele deve não só ser prevista em lei, mas ele deve fazer exatamente nos limites daquilo que a lei está permitindo. A chamada reserva legal é a criação de um espaço, é como se houvesse a criação de barreiras, de limites para a atuação. Então, olha que interessante. Pensem comigo aqui. O princípio da legalidade autoriza o poder público a se movimentar, correto? Ou o princípio da juridicidade. Ao se movimentar, o administrador público ele vai ter certa margem de liberdade, de autonomia, de olhar e de escolher. Isso é conveniência e oportunidade. Só que o princípio da reserva legal, que é uma interpretação do princípio da legalidade, vai falar até onde o meu administrador público vai agir e até onde ele pode ou não realizar alguma coisa. Então, olha que interessante, a legalidade movimenta o administrador, correto? A conveniência e oportunidade vai dar uma liberdade, uma autonomia para ele se movimentar e agir. Mas os limites até onde ele pode agir, os limites do que ele pode fazer, até onde ele pode fazer, isso é estabelecido pela reserva legal ou reserva de lei. Tudo bem até aqui? Se houver dúvidas, por favor, manifestem-se no chat, no fórum, busquem os tutores para que a gente possa conversar e fazer com que todos e todas possam entender esse tema tão importante. Continuemos. Ainda no LIMP, agora a letra I, o princípio da impessoalidade. Um princípio aí que é difícil muitas vezes de ser obedecido na administração pública. O que é o princípio da impessoalidade? Tem a lógica e o pensamento de que a administração pública, pensem na prefeitura de vocês, pensem no Estado. Depois a gente consegue pensar, inclusive, em nível nacional, em nível federal. O que é o princípio da impessoalidade? É a ideia de que a administração pública ela deve realizar as ações, ela deve buscar o interesse público coletivo, o interesse público e social de todos, sem beneficiar ou sem conceder vantagens a uma ou algumas pessoas. Isso é a ideia, né? Por exemplo, de que muitas vezes a administração pública não pode ser usada para critérios pessoais do administrador. Então, o administrador ele não deve, por exemplo, utilizar aquilo que é feito pela administração pública como valorização da sua pessoa. Ele não deve utilizar a máquina pública para perseguir adversários ou inimigos políticos, por exemplo. Não deve ser utilizado para privilegiar determinados grupos ou coletivos de pessoas que poderiam ser diferenciadas. Um exemplo, André, imagine um prefeito que vai buscar uma verba pública, vai buscar uma verba federal para tentar asfaltar a cidade. E aí, buscando essa verba, vem esse dinheiro e ele percebe que ele não tem condições de recapear toda a cidade, não consegue melhorar o asfalto da cidade toda. Então, o que esse prefeito faz? Ele escolhe onde, e a conveniência e oportunidade, onde vai ser aplicado esse recape asfáltico. E na opinião de vocês, ele deve privilegiar onde o asfalto está pior
onde não existe asfalto ou onde existem eleitores e moradores mais ricos, onde há maior circulação, movimento de pessoas. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que se ao buscar uma verba, por exemplo, para se fazer asfalto na cidade, o prefeito ele deve privilegiar ruas da cidade que não tem asfalto, ele deve privilegiar locais onde já existe asfalto, mas uma quantidade muito grande de buracos, então é necessário um recap asfáltico, uma melhoria daquela malha asfáltica, ou vai pegar esta verba e vai recapear as ruas do centro da cidade, onde o prefeito transita, e os bairros onde tem as mansões, as casas das pessoas mais ricas, a casa das pessoas mais conhecidas da cidade. O que vocês acham sobre isso? Olha que interessante. A conveniência e a oportunidade dá certa autonomia, mas algumas escolhas elas têm que seguir, daqui a pouco a gente vai ver. Alguns outros princípios, por exemplo, razoabilidade. E aí, quando o prefeito faz essa escolha sobre o asfalto, ele deve aplicar inclusive o princípio da impessoalidade. Ele deve buscar a melhoria do trânsito público, a melhoria do local onde ocorre o trânsito público de pessoas e de carros e de todos os meios de transporte, mas isso ele deve fazer sem tentar prejudicar ou privilegiar determinados grupos. Então, esse é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade ele tem ligação direta com outro subprincípio, que é a publicidade, tá? Que daqui a pouco a gente vai chegar na publicidade. Mas é interessante que ao fazer publicidade não deve se valorizar questões pessoais, não deve se ter por intuito promoções pessoais. Uma outra questão ainda importante sobre impessoalidade. Já ouviram falar da súmula vinculante 13? Súmula vinculante que veda ou proíbe o nepotismo no Brasil? Pois é. Precisou, né, durante muitos anos, houve uma discussão sobre isso e precisou de uma súmula vinculante. O que é uma súmula vinculante? É um conteúdo normativo de interpretação criado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é uma lei criada pelo Executivo e pelo Legislativo, mas é uma fonte normativa de auxílio interpretativo criado pelo Supremo Tribunal Federal, prevista inclusive em lei. Veio o STF, através da súmula vinculante 13, proibiu a lógica do nepotismo. O que é o nepotismo? É a nomeação de cônjuges ou de parentes até terceiro grau de pessoas que integram a administração pública. Isto tem fundamento a impessoalidade. Quem deve ocupar os cargos da administração pública? Por regra, aqueles que foram aprovados em concurso público. As duas exceções, aqueles eleitos, então aqueles que ocupam cargos de forma transitória, dentro do princípio democrático, correto? E a segunda exceção tem uma previsão constitucional que são para cargos de livre nomeação ou cargos políticos. Cargos de livre nomeação e exoneração, que a Constituição prevê como cargos de direção, chefia e assessoramento. Nesses cargos, o administrador público pode ser o prefeito, pode ser um secretário municipal, ele tem certa margem de liberdade para escolher quem é a pessoa que ele vai nomear. Só que, no caso, ele deve escolher a partir de critérios técnicos, a partir de critérios de confiança e não de critérios de parentalidade, não por ser apenas parente, tá? Então, a súmula vinculante 13, ela trouxe a vedação do nepotismo e que não pode haver nomeação simplesmente porque a pessoa ela é parente. Lembram dessa súmula? Já ouviram falar? Já viram alguma hipótese de aplicação? Mas muito cuidado, tá? Mas André, então não pode o prefeito nomear quem ele quiser para secretário municipal, por exemplo? Até pode, gente, tá? Depois o STF foi provocado a falar um pouco mais sobre essa súmula e aí discutiu que tem alguns cargos que existe o elemento técnico em que a pessoa ela tem que ter um conhecimento para o cargo, mas o elemento confiança muitas vezes ele é mais importante. Então, para alguns cargos, por exemplo, cargos de secretários municipais, existe certa liberdade em que o prefeito ele pode
nomear conhecidos, e pode ser que alguns conhecidos podem até ser parentes, tá? Critério confiança e critério técnico de conhecimento estão presentes, mas mais ainda o critério confiança. Então, alguns cargos que são estritamente políticos é uma exceção à hipótese da súmula vinculante 13. Mas, tirando esses cargos que são de alto escalão, no âmbito do município, um secretário municipal, um diretor, se o município de vocês não for dividido em secretaria, mas em diretoria, por exemplo, é possível a nomeação de um diretor que é um parente, mas desde que esteja previsto o critério técnico de confiança. Mas outros cargos da administração pública que são de livre preenchimento, cargos em comissão, eu não posso ter essa ideia do nepotismo. Inclusive, o STF manifestou que não pode o nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? O prefeito vai e nomeia a filha do presidente da Câmara, e o presidente da Câmara vai lá e nomeia o filho do prefeito. Então, a filha do prefeito vai trabalhar na Câmara e o filho do presidente da Câmara vai trabalhar na prefeitura. Eles não nomearam seus respectivos filhos, mas nomearam em cruzamento com o chefe do Poder Legislativo, tá? O nepotismo cruzado, ele não se aplica, ele não pode, ok? Então, muito cuidado com isso. Então, a súmula aí, tá? Depois olhem os slides com mais calma. A súmula do nepotismo, em que ela se aplica, de que forma, tá? Qual a previsão, como a gente pode interpretar, porque não é uma súmula pequena, é uma súmula grande de texto, com várias informações. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da moralidade. A letra M do nosso LIMP, chegamos na metade dos nossos princípios expressos. O que é a moralidade? A moralidade, durante muito tempo, ela foi entendida como um critério ético, como uma norma de convivência e uma norma de bem agir, correto? Se a gente for pensar critérios de moralidade ou ética, a gente pode buscar aí fundamentos desde a filosofia, na sociologia, entre outras ciências, ciência política, mas a moralidade que a gente traz aqui é uma moralidade restrita, relacionada à atividade administrativa. E tem relação direta com a prática da honestidade, do bom senso, da ética. Então, moralidade administrativa significa agir conforme padrões de comportamento que sejam permitidos e sejam relacionados à atividade administrativa. Então, moralidade, agir com moralidade significa, além de agir naquilo que tem a previsão legal, aquela ideia da juridicidade, também é agir a partir de comportamentos que não sejam proibidos ou comportamentos que sejam duvidosos. Então, a ideia de moralidade administrativa é interessante porque ele é um princípio mais aberto. Ele é um princípio que permite uma ampla interpretação e que você vai identificar se existe moralidade ou não, muitas vezes a partir de um critério fático, a partir de uma realidade, a partir de algo que acontece, e aí você vai entender e vai conseguir muitas vezes extrair se aquele ato foi impessoal ou não, se ele foi moral ou imoral. A ideia da moralidade administrativa está ligada também àquilo que muitas vezes, talvez você já tenha ouvido falar, eu tenho certeza que já ouviram falar disso, da chamada probidade administrativa. Agir com moralidade significa, portanto, agir com probidade administrativa. Quando alguém age desconsiderando a moralidade ou age imoralmente na administração pública, nós conseguimos entender que ela age com improbidade administrativa. E vocês sabem que improbidade administrativa são ações que são puníveis no âmbito do Poder Judiciário. A improbidade administrativa tem inclusive uma legislação, a Lei 8.429 de 92, que prevê quais são os atos que são considerados atos de improbidade administrativa. E esses atos sujeitam o administrador público a diversas penalidades, inclusive a suspensão de direitos políticos, entre diversas outras penalidades. Próximo princípio, princípio da publicidade. E publicidade significa esse dever
da administração pública de, em regra, agir divulgando os seus atos e as suas ações. Os atos públicos, eles excepcionalmente são sigilosos, devem ser realizados em segredo. A regra na administração pública é que todos os atos são públicos, guardado algumas exceções. Então, a publicidade, inclusive, é uma forma de transparência, é uma forma de divulgação do que a administração pública está fazendo e também é uma forma de haver um controle social sobre os atos da administração pública. Vocês sabem muito bem que, como fiscal do Poder Executivo, nós temos o Poder Legislativo. Então, no município de vocês, como fiscal do prefeito ou da prefeita, nós temos a Câmara e o Poder Legislativo. Mas também, qualquer cidadão, qualquer cidadã é, por participar da vida política da sociedade, também um fiscal dessa atividade pública. Então, é possível um controle social de qualquer cidadão. Inclusive, nós temos medidas processuais, judiciais, para que haja controle da moralidade, da impessoalidade e da publicidade dos atos administrativos. Qual que é esse processo? Esse processo é chamado de ação popular. A ação popular, então, é uma forma pela qual qualquer cidadão pode, inclusive, questionar os atos praticados pela administração pública. E como eu vou questionar? Como eu vou fiscalizar? Justamente obedecendo ao seu princípio da publicidade. Então, a publicidade ela é regra no sistema. O poder público ele deve agir e deve publicar os seus atos, divulgar para que todos tenham conhecimento. Excepcionalmente, e a lei prevê as hipóteses também, alguns atos, por ser relacionados ou à segurança pública, ou ao interesse público, né? E é o interesse público aí baseado na lei de acesso à informação e aí algumas hipóteses constitucionais e processuais, por exemplo, quando tem relacionado à intimidade da pessoa, aí alguns atos podem ser restritos. Nem tudo vai ser publicado, nem tudo vai ser divulgado. Quando envolve interesses privados, muitas vezes. Então, se eu tenho uma questão relacionada a uma creche municipal e eu preciso divulgar atos relacionados a essa creche, nomeação de servidores, horário de atendimento, matrículas na creche, mas eu não vou dar publicidade, por exemplo, de quais são as crianças matriculadas, quais os horários de entrada e de saída dessas crianças, quem são os responsáveis, onde essas crianças moram, por quê? Porque são questões relacionadas não só à intimidade dessas crianças, mas também à segurança delas. Então, alguns atos eu não tenho publicidade. Por quê? Porque eu preciso resguardar a segurança e a intimidade. Porém, a regra é sempre da publicidade dos atos públicos, dos atos, então, da administração pública. Próximo princípio, o princípio da eficiência. E é interessante de refletir um pouco sobre ele, porque esse princípio ele só foi incluído na Constituição 10 anos depois que a Constituição foi criada. Então nós tínhamos de 1988 até 97, comecinho de 98, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, né? 4 princípios. Em 1998, com uma reforma grande que houve no sistema administrativo brasileiro, uma reforma em nível federal, foi previsto na Constituição esse 5º princípio, que é o princípio da eficiência, trabalhando com a ideia de que a administração pública, os servidores públicos, os atos administrativos devem ser realizados a partir da eficiência. O que significa eficiência? Eficiência também é um conceito aberto, é um conceito amplo. Significa presteza, perfeição, rendimento, qualidade, economicidade e ainda dentro de um tempo razoável, sem demorar muito ou excessivamente. Então nós temos aí diversas aplicações do princípio da eficiência. Inclusive, uma das possibilidades, uma das discussões
é a questão do estágio probatório do servidor público. Vocês todos sabem, vocês todas sabem, que aquele que ingressa no serviço público mediante concurso, no início da sua carreira, durante os 3 primeiros anos, ele está em estágio probatório, com exceção desses 3 anos das atividades de magistratura e Ministério Público, que tem legislações específicas e a vitaliciedade se conquista com 2 anos. Mas a regra na administração pública, então, lembrando que nós temos a regra e exceções. A regra é que aquele que foi concursado, ele adquiria estabilidade a partir dos 3 anos de serviço público. E durante esses 3 anos, um dos aspectos que é avaliado desse servidor é a eficiência. É verificado se esse servidor ele cumpre o seu serviço, ele atende os requisitos de produção, de atuação, dentro de normas de eficiência, dentro de critérios de razoabilidade de eficiência. Então, a eficiência a gente vê que ela está inerente a tudo também o que é administração pública. Se eu faço, por exemplo, um pedido na administração pública, um pedido de uma certidão, se essa certidão pode ser emitida em 5 dias, ou em 10 dias, ou se for mais complexo, em 30 dias, por que motivo? Um pedido de uma certidão pode demorar 60, 90, 120, 180 dias, 1 ano para emitir uma certidão, um alvará, uma autorização. Então, o princípio da eficiência, ele tem a lógica de que tudo que a administração faz deve ser feita da forma mais rápida possível, desde que o faça com qualidade e aí sim, respeitando a eficiência. A partir de agora, nós vamos ver já, para ir adiantando aí o encerramento da nossa aula, alguns outros princípios que são implícitos, tá? Que são princípios que podem ser entendidos a partir de todo ordenamento jurídico. Lembrando que eu disse no começo da nossa aula, isso não impede que algumas legislações, que alguns temas tenham princípios específicos aplicáveis a eles. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre eles. Primeiro deles, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Já devem ter ouvido falar sobre isso. O que é o princípio da razoabilidade? Razoabilidade, muitas vezes, é aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, como sendo bom senso. Já ouviram falar do bom senso? O bom senso não é uma norma moral, muitas vezes, que a gente respeita na convivência familiar, social. Então, nós temos também na administração pública normas de convivência e normas de atuação que devem respeitar o bom senso. Devem respeitar. E isso é um princípio. Esse é o princípio da razoabilidade. Razoabilidade, portanto, é um princípio relacionado ao equilíbrio de ação entre as ações e entre os atos da administração e do administrador público. Além do princípio da razoabilidade, nós temos um outro que muitas vezes se confunde com ele, que é o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade ela tem que ter, inclusive, 3 vertentes, 3 outras hipóteses. A proporcionalidade tem a ideia entre causa e consequência, entre meio e fim. Então, na atuação administrativa, o princípio da proporcionalidade ele vai orientar o administrador, ele vai orientar o servidor público para que ele utilize meios, além de legais, razoáveis, meios proporcionais para que se atinja a finalidade. O princípio da proporcionalidade, ele tem inclusive essas 3 vertentes, que é a proporcionalidade no ponto de vista da adequação, a proporcionalidade do ponto de vista da necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, tá? Onde é preciso ter mais vantagens com aquilo que está sendo feito do que desvantagens. E a vantagem não é privada, tá? A vantagem ela tem que ter sempre uma orientação do interesse público. Então, a proporcionalidade, enquanto uma atuação de meio e fim, causa e consequência, ela tem o critério, e vocês vão ouvir falar muito disso, necessidade e adequação. Necessidade e adequação. Aquilo tem que ser necessário e adequado. E, além disso, tem que trazer mais vantagens do que desvantagens. Não necessariamente lucro, tá?
A administração pública ela não deve atuar visando lucro. Ela deve atuar de forma que haja mais vantagens, mais benefícios do que prejuízos ou malefícios. Próximo princípio. Motivação. O princípio da motivação significa que os servidores, os atos administrativos, eles devem ser motivados. Não só isso, tá? Motivo significa a explicação da razão, a explicação do porquê um ato está sendo feito. Mais do que isso, tá? A motivação, ela é a justificação, ela demonstra o porquê está havendo uma conduta. Por exemplo, quando vai ser realizada uma penalidade administrativa, que pode ser, por exemplo, uma multa, a motivação ela serve para eu identificar as razões e a ligação entre o ato da pessoa ou de uma empresa, por exemplo, que descumpre a lei, e a consequência, que é a imposição de uma multa. E aí vocês sabem que a multa é uma penalidade, a multa é uma punição, que é uma punição, no caso, de pagamento de dinheiro, relacionado ao quê? Algum descumprimento, alguma desobediência, alguma ilegalidade praticada. Então a motivação, ela tem relação direta e ela é também um dos princípios da atuação administrativa. O servidor e a administração pública, ela deve fundamentar, ela deve apresentar os fatos e as razões jurídicas, o porquê. E aí, quando eu falar isso, motivação, lembre-se sempre de por que razão isso está acontecendo. Por que razão isso está sendo feito. Então, se, por exemplo, a pessoa está dirigindo com a carteira de habilitação vencida, com a CNH vencida, lá no Código de Trânsito Brasileiro, existe a possibilidade de apreensão do veículo, e além da apreensão dessa CNH, correto? Essa apreensão do veículo, ela é um ato que deve ser motivado, ela deve ter uma motivação, e a motivação ela é justamente o quê? Uma fiscalização de trânsito que pegou uma pessoa que tem habilitação, mas, por exemplo, está dirigindo com habilitação vencida, uma infração administrativa. Essa pessoa, além de ter do veículo apreendido, além da possibilidade de ter essa CNH apreendida, ela pode, inclusive, tomar o quê? Multa, exatamente, é isso que você pensou, uma multa. Nós temos um outro princípio que talvez muitos doutrinadores, muitas pessoas que escrevem sobre direito administrativo, falam que é um supraprincípio, que é um dos principais princípios do direito administrativo. Como chama esse princípio? Esse princípio ele se chama supremacia do interesse público. Significa que tudo aquilo que a administração pública e que o servidor público faz, ele deve ter em mente, ele deve ter como motivação, como razão para aquilo que está sendo feito, sempre um interesse público. Caso tenha um conflito, uma divergência, uma briga entre interesses públicos e entre interesses privados que colidem, qual deve ser o interesse que deve prevalecer? Qual deve ser o interesse primário ou acima dos interesses privados, dos interesses pessoais? O interesse público. Então, o interesse público ele é algo que deve orientar a atuação administrativa, vocês, servidores públicos, aqueles que atuam na administração pública, mas também deve orientar o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Mas na administração pública, por isso que ele é entendido como um supraprincípio. Ele está acima dos outros princípios. Nós temos um outro princípio também implícito, que, por exemplo, na lei do processo administrativo federal, eu já tenho esse princípio expresso. Eu já tenho previsto isso na lei do processo administrativo. Mas ele é um princípio que eu extraio do ordenamento jurídico em todos os ramos, em todas as possibilidades da administração pública. E esse princípio, ele é o princípio do devido processo legal. Ou, alguns vão lembrar ou vão recordar do princípio do contraditório e ampla defesa.
tudo aquilo onde haja uma atuação administrativa, deve haver uma possibilidade da pessoa ter o direito de petição, que é o direito de pedir alguma coisa, mas também o direito de se defender, então a lógica da ampla defesa, e também criar razões, argumentos, justificativas, teses e também documentos contrários àquilo que está sendo determinado para ela. Se, por exemplo, alguém fez uma construção irregular, uma construção de uma casa irregularmente, sem seguir as regras de construção do direito urbanístico e as normas da legislação municipal, por exemplo, em regra, essa casa tem que ser demolida, correto? Mas, antes de haver um ato administrativo de demolição, é preciso que seja possibilitado à pessoa o direito ao contraditório e ampla defesa. É preciso um processo administrativo para que depois de apresentadas as razões justificativas, defesas, documentos, tenha uma decisão sobre demolir ou não essa obra, sobre a aplicação de uma multa ou não à pessoa, por exemplo. Então, devido ao processo legal, ele tem relação direta com contraditório e ampla defesa. Tem relação direta com publicidade, com legalidade, com controle social, tudo aquilo que a gente já disse ao longo da nossa aula de hoje. Outro princípio, o princípio da autotutela, ou também chamado princípio da sindicabilidade administrativa. Esse princípio tem a ideia de que o poder público ele age e pode tomar as ações e iniciativas conforme o seu bem entender. André, isso significa dizer que o administrador público faz tudo o que dá na cabeça, tudo aquilo que ele quer? Não. Já falamos de legalidade, juridicidade, conveniência e oportunidade, razoabilidade e proporcionalidade, correto? Tudo isso tem que orientar as ações. Mas, ao realizar os seus atos, a administração pública não precisa de uma autorização exterior, não precisa de um outro poder, do poder judiciário ou do poder legislativo em regra, tá? Porque nós temos algumas exceções. Então não precisa da autorização do poder legislativo ou do poder judiciário em regra para tomar as suas medidas, para realizar aquilo que está previsto na lei ou em atos administrativos, em atos infralegais. Então, esta é a ideia da autotutela. Esta previsão da autotutela, ela não está somente em leis, ela tem inclusive previsão em súmulas. Súmulas também são atos de orientação, atos de interpretação e de aplicação. No caso das súmulas, elas podem ser criadas ou pelo STJ ou pelo STF em âmbito do Poder Judiciário. Embora nós tenhamos súmulas administrativas também. Mas no caso aqui, eu cito para vocês súmula 346 do STJ, onde a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, né, quando forem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por critério de conveniência e oportunidade. Lembra que falamos disso? Então, o que é autotutela ou sindicabilidade administrativa? É quando a administração pública pode agir tomando iniciativa. Se, por exemplo, a prefeitura vai realizar uma licitação, uma concorrência pública, e ela percebe que no procedimento de habilitação ela deixou de exigir algum documento que era obrigatório para aquela empresa que vai ser contratada, é possível a administração pública, depois de finalizado, revogar aquela licitação. Então, revogar é escolher, tornar não aplicável aquele procedimento licitatório, inclusive o ganhador da licitação, porque ela mesma deixou de atender um documento essencial. Ou tem a possibilidade, inclusive, da anulação. E a anulação, gente, muito cuidado. Quando a gente fala em anulação, significa tornar um ato ou processo administrativo ou qualquer ação administrativa inválida, mas por quê? Porque diz respeito à lei. Então, anulação significa desrespeito à lei.
Revogação é quando o administrador público ele opta, dentro do critério de conveniência e oportunidade, revogar um ato administrativo, revogar uma ação, um processo administrativo. Então, muito cuidado, a anulação é sempre resultante de lei. Significa que eu tenho uma ilegalidade em relação ao procedimento ou ação. A revogação não, a revogação é sempre dentro do critério de conveniência e oportunidade. Então, vamos imaginar que a administração pública resolve fazer um concurso público e nesse concurso público ela prevê algumas questões que não estão previstas em edital. No mínimo, essas questões elas devem ser revogadas ou anuladas? Anuladas, porque se não está previsto no edital, que é a lei do concurso, então aquele ato, aquelas questões são nulas. Então as questões elas devem ser declaradas nulas, correto? E se por acaso houve algum outro vício dentro do procedimento de concurso que desrespeitou a lei, é ilegal, esse ato também deve ser pela anulação. Já se a administração realiza um concurso público, ou melhor, realiza uma compra pública, um pregão, realiza um pregão para compra de alimentos para merenda escolar e verifica, por exemplo, que no trâmite dessa licitação ou depois de finalizada a licitação, faltaram alguns itens que são essenciais para a compra da alimentação escolar, dentro do Programa Federal de Compra de Alimentação para Alimentação Escolar e de creches. O que o município pode fazer? Ele pode revogar esse pregão para que haja um novo procedimento licitatório, aí sim, incluindo outros gêneros que não estiveram na primeira licitação. E aí, no caso, é uma revogação? Por quê, André? Porque é conveniência e oportunidade. Eu posso revogar e, numa nova licitação, prever todos os gêneros alimentícios, ou o administrador público pode falar assim: não vou revogar esse pregão que foi feito. Eu mantenho o que já foi feito e vou criar um novo pregão com os novos gêneros alimentícios que não foram incluídos no primeiro. Então ele escolhe conveniência e oportunidade, manter o primeiro pregão e realiza um novo, que combinado dá a integralidade do que ele precisa comprar. Então olha que interessante a diferença entre anulação e revogação. Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, por favor, não fiquem tímidos, manifestem-se, coloquem no chat, abram fóruns, vamos abrir fóruns, procurem vossos tutores, a gente está aqui à disposição para isso. Tudo bem? Por último, os dois últimos princípios, continuidade do serviço público, significa que o serviço público ele deve sempre agir e tudo aquilo que é oferecido para a população deve ser continuado. Então tem a ideia de que o serviço público ele é contínuo e deve ser prestado sempre que a população dele precisar. E por último, mas não menos importante, e a gente tem outros princípios também, tá? Mas eu escolhi esses que eu achei mais relevantes aqui para a nossa aula de hoje. Por último, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Todos os atos que a administração faz, eles presumem-se legais, ou seja, agindo de acordo com a lei. Então, se houve um ato administrativo que eu considero que esse ato é ilegal, eu preciso comprovar que aquele ato é ilegal e desrespeita a lei. Porque os atos administrativos, eles têm uma presunção de legalidade. E também uma presunção de legitimidade. Ou seja, sendo o administrador público aquele que foi eleito mediante um processo democrático, mediante eleições, ou o secretário foi nomeado por conta da confiança e do conhecimento técnico com o prefeito ou a prefeita, presume-se que aqueles atos que estão sendo realizados, eles estão sendo realizados dentro do interesse público, dentro daquilo que se espera do administrador. E para encerrar nossa aula de hoje, eu quero que vocês pensem e reflitam um pouco sobre isso. Trouxe aqui para vocês uma lei de 2005, que foi criada num município do interior de São Paulo, em que o prefeito criou uma lei onde ele não permitia ou ele proibia que as pessoas morressem. Esta lei foi prevista, aprovada na Câmara e depois virou lei do município, porque o prefeito falou que as pessoas não podiam mais morrer. Por qual motivo? Porque não tinha mais vaga no cemitério.
Então não tinha onde enterrar as pessoas. Está proibido morrer na cidade. Vocês acham que esta lei ela respeita todos os princípios administrativos que tivemos na nossa aula de hoje? Fica aí para refletir. Manifestem-se. Fale um pouco sobre isso. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Onde vocês estão fazendo esse curso? Se houver dúvidas, estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Até um próximo encontro. Um grande abraço.